Estamos começando aqui mais um programa Desculpe a Nossa Falha, na Pós-TV, ao vivo da Casa Fora do Eixo. Hoje aqui ao meu lado o Fausto Salvador e Filho, do blog Boteco Sujo, amigo, blogueiro. Gente boa, depois a gente apresenta ele melhor. Boa noite, Fausto, obrigado. Tem seu microfone ali para o pessoal te ouvir. Boa noite. Bom, só dando uma explicação rápida, né, que a gente dá todo começo de programa, estamos... O projeto da Pós-TV, né, que faz parte do programa Desculpe a Nossa Falha, que é toda quinta-feira às 10 da noite. Tem segunda-feira o Segunda Dose com o Bruno Torturra, que fala de assuntos relacionados a drogas, psicotrópicos em geral. Terça, Supremo Tribunal Liberal com Cláudio Prado. Quarta-feira, o programa Conversas Infinitas com o pessoal do Fora do Eixo. Quinta, o Desculpe a Nossa Falha, às 10 da noite, este que começa neste momento. E na sexta-feira, qual o programa mesmo, Vitor? Perdão? Qual? Pós-Cine, isso, também com o pessoal do Fora do Eixo, mas que cuida da parte de cinema. Sempre você acha o que está acontecendo jogando no Twitter a hashtag Pós-TV. Vai dar para você ver lá, ou se não, nos caçando aí nos Googles da vida, ou se não no site da Pós-TV, que agora está no ar, www.postv.org. Aliás, http://postv.org. E o programa, rapidamente, o projeto da Pós-TV começou faz aproximadamente 2 meses, né? A ideia é potencializar o uso do streaming, que estamos aqui, por exemplo, na Casa Fora do Eixo de São Paulo, onde tem um belo estúdio de televisão, bacana de verdade, 3 pessoas aqui nos ajudando atrás das câmeras. A gente consegue entrevistar alguém que não esteja aqui, que é o caso que vamos fazer hoje. Vamos entrevistar pela segunda vez, aliás, o Guzmão. Eu já queria mandar um grande abraço aí para o Emílio Guzmão, blogueiro de Ilhéus, que é o nosso entrevistado de hoje, que vai ser chamado via Skype, que é uma coisa que a gente consegue fazer aqui no estúdio e que normalmente no streaming tradicional a gente não conseguiria, né? Então, bacana, resumindo muito, a ideia da Pós-TV é isso, assim, uma liberdade editorial completa, ou seja, um programa de segunda-feira que fala de drogas, um de terça-feira do Cláudio Prado, que ele pode falar o que ele quiser, e um de quinta-feira que pode esculhambar com a Folha e outros órgãos de imprensa e que discutir liberdade, né, de expressão. Sem precisar de concessão, né? Isso, exatamente. Ou seja, liberdade editorial e de formato e por aí vai. E você pode participar aí mandando as suas perguntas. O Guzmão, que a gente vai chamar já, ele já esteve no nosso segundo programa, só queria aqui fazer uma breve justificativa para quem assistiu aquele programa, que a gente teve um problema técnico e não gravou a entrevista do Guzmão, o que foi uma coisa que me deixou chateado por muito tempo, até hoje, que vou conseguir resolver esse problema. Estamos gravando o Ustream, que é o programa de transmissão que a gente usa, até agora não deu pau e gravou todos os programas. Agradeço aí o Ustream, só lamento e já aviso de antemão que de tempos em tempos varia, entra uma propaganda que não não temos como controlar isso, me desculpe, mas é uma propaganda rápida em geral da MTV. Sendo da MTV até divertido, porque a MTV colocou o logotipo da Folha de São Paulo também outro dia. Daqui a pouco entra um da Zara também. Bom, só dando os informes rápidos aqui antes de chamar o Guzmão, dando umas informações aí para o povo. Primeiro, eu queria falar aí rapidamente de um evento que eu tive na sexta-feira à noite passada, lá em Florianópolis, a Semana de Jornalismo, que foi muito interessante por uma característica, que eu acho que é um exemplo a ser seguido, na minha modestíssima opinião, né? Eles fazem uma Semana de Jornalismo lá na Federal de Santa Catarina, chamam um monte de gente fodida, tipo Zé Milton Ribeiro, Felipe Milanês, que talvez seja o melhor repórter de Amazônia do Brasil hoje, que eu ainda vou trazer para sentar aqui no nosso sofá aqui na Casa Fora do Eixo. E a Semana de Jornalismo da Federal de Santa Catarina, ela é inteiramente bolada, organizada e gerida pelos estudantes. Não só sem apoio dos professores, como muitas vezes, infelizmente, tem os professores que boicotam e marcam coisas para o horário da Semana de Jornalismo. É surreal. Mas eles fazem festas, arrecadam dinheiro, chamam as pessoas, me convidaram, pagaram minha passagem, meu hotel, até fiquei sem jeito, eu agradeço muito aí. Tem professor que marca prova na semana, assim? Tem. Não é piada. A faculdade ajuda um pouco, mas o cara que vai te buscar no aeroporto é um estudante, quem decide as atrações dos estudantes achei um exemplo sensacional. Já a 10ª edição, todas
boladas, levantado recurso, decidido os convidados e eu falei para um auditório com quase mais de 100 pessoas, talvez 200, não sei, não contei. Não tinha um professor, eram só estudantes. Se foi estudante, foi me buscar no aeroporto, que foi me levar, me levou para comer. Agradeço muito, realmente. Aí é um exemplo que a ser seguido, acredito. Autogestão aí, estudante, muito boa. E outro aviso, saiu hoje à tarde a data da audiência no Congresso Nacional do caso da falha. Daí, meu caso pessoal, meio do meu irmão. A gente não vai falar longamente disso hoje, mas só informando. Saiu a data, vai ser dia 26 de outubro, que cai numa quarta-feira, às 2h30 da tarde. Pessoal da audiência deslogada aí da Folha de São Paulo, estagiário aí do Escritório de Advocacia da Folha, anota aí. 26 de outubro, quarta-feira, 2h30 da tarde. Avisa o Otavinho aí para ver se ele pode ir, por favor. Se nos próximos dias vocês virem alguma matéria da Folha de São Paulo dizendo como o PT é inimigo da imprensa, algo assim, não estranhem, porque a audiência foi pedida por um deputado do PT. Né? Então... Aliás, sobre essa história, acredito que amanhã, a confirmar, eu não gosto de estragar a surpresa, vai ter uma boa repercussão num site específico aí que é bom para contrabalancear esse tipo de acusação, entre aspas, estúpida, de ligação com o PT, etc., que eu tenho que ficar ajoelhando e mostrando meu atestado de não petista, de não filiado é um inferno, como se eu falasse muito disso. Eu não defendo o PT, mas isso vai ficar mais claro amanhã com uma boa matéria que vai começar a repercutir, acredito eu, pela parte da manhã, mas não vamos estragar a surpresa. Então é isso, audiência no Congresso Nacional pedida pelo deputado Paulo Pimenta, do PT do Rio Grande do Sul, para debater a censura da Folha ao blog Folha de São Paulo, está marcada. Vai ser no dia 26 de outubro, quarta-feira, que é um bom dia para o Congresso, que é o dia que o Congresso Nacional está mais cheio. Os deputados chegam a Brasília terça-feira à tarde, jantam lá na Piantela, dormem, trabalham quarta-feira ali umas 6 horas, quinta-feira cedo estão de volta para os seus estados. Então a gente vai ser uma audiência justo no horário de pico do Congresso Nacional. Quarta-feira, 2h30 da tarde. Não vamos ter TV Câmara por conta disso, que vai ter que estar transmitindo o discurso dos deputados. Em compensação, casa cheia, muitos jornalistas, sei que vai estar lá Estadão, Veja, todo mundo cobrindo, dando grandes matérias, etc. E serão convidados para a audiência, né, isso já foi votado e aprovado na unanimidade, já noticiamos isso, mas é sempre bom relembrar. Serão convidados Otávio Frias Filho, proprietário do jornal Folha de São Paulo, Sérgio Dávila, editor executivo, que vem a ser o número 1 do jornal, Vinícius Mota, que é o secretário de redação, tipo número 2, 3, sei lá como é que é as contas deles, e a Thaís Gasparian, que é a advogada da Folha que assina o processo contra nós. Eles 4 serão convidados com passagem paga, hospedagem, táxi, tudo bonitinho para estar lá. Vejamos se estarão. Eu e meu irmão, também convidados, estaremos. Confirmamos presença, vamos estar lá em Brasília. Bom, já vamos chamar o Guzmão já. Deixa eu fazer um merchan rápido aqui da Fora do Eixo, dois merchans do bem e para os quais vocês não precisam gastar dinheiro. Primeiro merchan aqui da Fora do Eixo. Estou aqui fazendo transmissão da Fora do Eixo. Quem não conhece o projeto, por favor, se informe, acompanhe e conheça, que é o projeto cultural mais inovador do Brasil hoje. Está com 83 casas no Brasil, talvez 84, porque inauguraram outro dia de Porto Alegre. Eles promovem mais de 5.000 shows por ano, é um projeto sem ligação com o governo. É quase um Ministério da Cultura à parte, digamos assim, exagerando um pouco ou não, dependendo da avaliação de quem for, né? É um projeto muito bacana que aqui em São Paulo funciona no Cambuci e fica aberto à visitação. Todo domingo tem um churrasco aqui com entrada e consumo livre, ou seja, de graça, no qual, obviamente, você pode contribuir ali depois numa caixinha, mas é uma excelente chance de vir aqui conhecer, conversar com o pessoal, vasculhe na internet, acompanhe os programas, que vale a pena conhecer o projeto do Fora do Eixo. A quem eu agradeço muito, quem me recebe aqui toda quinta-feira. Além disso, aí o merchandising do nosso querido Fausto, Salvador e Filho. Isso que eu vou falar não é forçado. Ele edita o site do Boteco Sujo, que está com quantos anos, Fausto? Boteco Sujo? Já está com uns 4 anos. Que é um site muitíssimo bom, dos meus favoritos. Isso não é fazeção de média. Eu gosto muito das partes de pornografia do site. Não é um site de pornografia. Isso as pessoas às vezes confundem. É um site que não fala só sobre isso, mas se tornou muito conhecido no começo porque fazia grandes matérias, né, sobre questões ligadas ou à pornografia ou a sexo ou por aí vai.
o que é muito diferente de ser um site de pornografia. Eu gostava muito, mas na verdade fala sobre o que quiser, né? Na verdade, a ideia é a seguinte: é um site sobre sacanagem. Então, sobre sacanagem, você pode falar de sexo, você pode falar de política, pode falar de jornalismo, né? Em tudo tem alguma sacanagem, né? Talvez por isso o Boteco Sujo foi o primeiro blog que apoiou fortemente a falha. Que foi uma grande sacanagem que fizeram com vocês. Aliás, Vitor, por gentileza, se você puder achar o Boteco Sujo, esqueci de pedir para você carregar, desculpe. O Boteco Sujo, na verdade, se entrar no meu site, tem lá quem noticiou. Se você clicar, vai entrar numa campanha genial. Aí, esse é o Boteco Sujo. Se der para mostrar na tela rapidinho. Tá ali o Boteco Sujo. Eu não sei se as pessoas estão vendo. Tá ali o Boteco Sujo, tá ali o Fausto. Ele não é muito bonito, mas tudo bem. E depois, Vitor, por favor, tem no meu site, se você tem um link lá logo na home, quer ver? Vai um pouquinho para baixo, por gentileza. E na barra de rolagem à direita, desce um pouco mais, embaixo dos vídeos, outro lado, debaixo dos downloads, diz quem já noticiou. Clica ali em Boteco Sujo, por favor. Ali está em ordem alfabética, é isso. Logo que a gente... É isso. A ideia foi fazer uma contra-campanha, né? Vocês estavam proibidos de continuar com o site de humor, algo totalmente dentro do espírito do humor, dentro do espírito da crítica política, da crítica de mídia. O site foi obrigado a sair do ar e com a alegação de que se fazia uso indevido da marca e que a Folha iria processar qualquer um que fizesse isso. Então a gente foi lançado o desafio, né? Censura eu, Folha. Pedindo que os blogueiros, qualquer pessoa que tivesse um blog, um Facebook, reproduzisse o material proibido. Reproduzisse o material proibido. Isso foi, sei lá, 2 dias depois da gente ser censurado. Assim, agradeço muito, Fausto. Inclusive esse logotipo, essas fotomontagens, uma série de coisas. E uma campanha que eu fiz meio tosca de YouTube, que tem ali também. Você só encontra no Boteco Sujo. E não foi porque ele pediu. Tipo, ele ficou sabendo depois. Exatamente. Eu vi um negócio e pensei, isso não dá, né? Não, vou ter que fazer alguma coisa. Aí eu fiz isso aí. Foi muito bom e agradeço demais. Mas chega de falar de nós. Não sei se o Guzmão está no... Vamos falar do Guzmão. Está no Skype, o Vitor está ali chamando ele. A gente já vai conversar, ativar o Guzmão, nosso blogueiro de Ilhéus, que acaba de ser censurado. O Guzmão tem 17 processos nas costas, a maioria deles da prefeitura e de um secretário, o qual ele julga não um exemplo de honestidade da prefeitura de Ilhéus. E o Guzmão dele também... você é amador, você só tem um, né? Exatamente. Eu estou chorando os pitanga aqui, indo lá para Brasília fazer um escarcel com um processo. O Guzmão tem 17. Não bastasse os 17 processos, o Guzmão acaba de sofrer uma censura bem ao estilo da que nós sofremos. Ele recebeu uma liminar tirando do ar uma fotomontagem que ele pôs no site dele. Tem como o Guzmão estar ali, Vitor, e a gente ver a fotomontagem rapidinho antes de falar com ele? Não sei se isso é possível. Só para mostrar a fotomontagem, a gente fala com o... Essa fotomontagem ali, que vocês estão vendo, olha a cobra, pula, olha o dinheiro, pega! E uma cobrinha com dinheiro no rabo ali. O Guzmão talvez possa ser a melhor pessoa depois para explicar. Essa fotomontagem está proibida. Você encontra ela no www.desculpeanossafalha.com.br. Pegue, recorte, copie e receba você também o seu processo, quem sabe. Guzmão, boa noite. Você está ouvindo a gente? Boa noite, Guzmão. Tudo certo. Vitor, o áudio do Guzmão chegando certinho aí, o pessoal ouvindo, né? Tá jóia. Guzmão, a gente estava aqui falando rapidamente que você, depois da sua vasta coleção de processos, agora tem uma liminar impedindo de veicular essa fotomontagem, né? Vamos começar pela novidade aí, Guzmão. Como é que foi essa história dessa liminar proibindo a fotomontagem aí? Conta um pouquinho pra gente, por gentileza. Mas você nos ouve? É que você não vai nos enxergar, Guzmão, pelo Skype, porque quem está te ligando é o Vitor, que está lá atrás da câmera. Você pode conseguir nos enxergar, você talvez consiga nos assistir pela transmissão, né, por aquele link que a gente...
por aquele link que a gente te passou da transmissão, sabe? Você recebeu o link da transmissão? Guzmão caiu? É isso? Guzmão caiu, ele já volta. Então deixa eu dar só um briefing Volta, aqui Guzmão. rápido do Guzmão, enquanto ele já é reconectado, que a gente usa essa nossa tecnologia aqui, você não pode... Ele não está falando comigo no Skype nesse computador que está aqui na minha frente, ele está falando no computador que está atrás das câmeras, operado ali pelo Vitor, né? Então ele precisa só explicar isso rapidamente para ele, mas explicando para você, telespectador, o Guzmão é um blogueiro de Ilhéus. Ele fala, né, da política e da sociedade, etc., da região de Ilhéus, e fala coisas que não saem na mídia convencional. E ele faz bastante crítica à prefeitura de Ilhéus, né? A prefeitura e os seus mandatários e a determinados políticos da região. E com isso ele já recebeu muitos processos, 17 para ser mais exato. E agora essa fotomontagem que a gente mostrou, que tem lá o prefeito, o secretário e tudo mais, foi objeto de uma liminar que censurou o blog dele. Ele não pode mostrar essa fotomontagem. Guzmão, você está de volta. Oi. Oi, então, Guzmão, só para te explicar rapidinho, você vai me ouvir pelo Skype, mas não vai me ver. Certo, tranquilo. Para me ver, você vai ter que entrar naquele link que a gente te mandou lá. Já estou com ele aqui já. Ah, então tá certo. Guzmão, eu estava explicando rapidinho aqui para o pessoal que a novidade foi a sua novidade jurídica, digamos assim, foi essa questão da liminar que impediu a fotomontagem, né? Conta um pouco pro pessoal aí o que é a fotomontagem, a gente vai mostrando ela enquanto você fala, e e como é que foi essa liminar, por que foi censurado, o que aconteceu Quem são aí? os personagens? Vejam bem, essa fotomontagem foi criada aqui pelo pessoal do blog, né? Porque eu tenho algumas pessoas que me ajudam aqui, né? E, por sinal, normalmente assim, eu dou a ideia e outro cara cria, né? Mas ele pede até que não dê o nome dele, que ele tem medo de ser processado. Então, muitas vezes eu faço, outras vezes ele faz. Normalmente, na maioria das vezes ele faz. Essa montagem surgiu da seguinte forma. O prefeito de Ilhéus, no sul da Bahia, Newton Lima, ele foi indiciado pela Polícia Federal por formação de quadrilha, né, numa operação chamada Vassoura de Bruxa. Essa operação, ela apurou ramificações, ele investigou ramificações de uma quadrilha especializada em emissão de notas fiscais falsas. E o prefeito daqui, ele foi indiciado nessa operação. E eu fui o primeiro blog a dar essa informação. Ele havia sido indiciado. Guzmão, só um parênteses, por favor. O prefeito foi indiciado pela Polícia Federal e os jornais e as rádios de Ilhéus não noticiaram isso. Não, eu fui o primeiro. Depois que eu noticiei, outros sites e algumas rádios daqui noticiaram isso. Noticiaram. Bacana, mas explica aí como é que foi a história da liminar, por favor. Então nós fizemos essa fotomontagem, publicamos, ela repercutiu muito, os visitantes elogiaram muito a nossa criatividade, mas eu recebi informações de que o prefeito não gostou e que iria entrar com processo, né? Interessante que o prefeito entrou com processo na terceira vara civil, aqui da comarca de Ilhéus. E a juíza negou. Só que outro cara que aparece na fotomontagem, que é o secretário Carlos Freitas, que é aquele da famosa dedada, né, e o do funk do Valentão, que vocês estavam exibindo aí no início, ele entrou também. E ele deu sorte, porque outro juiz da terceira vara civil concedeu a liminar, mandando retirar a fotomontagem. Agora o interessante é o seguinte, o prefeito, quando a juíza
negou o pedido dele, o prefeito foi até o Tribunal de Justiça. E lá, uma desembargadora do TJ, Ilza Maria Anunciação, da 5ª Câmara Civil, negou. Então eu tenho aqui duas decisões favoráveis, uma de primeira instância e uma de segunda instância do tribunal, favoráveis a mim, e tenho uma desfavorável. E como é que faz aí, Guzmão? Se tem um que diz que pode, outro diz que não pode, aliás, até se tiver algum advogado assistindo a gente para nos esclarecer, mas como é que funciona nesse caso? Um diz que pode, outro que não pode, e na via das dúvidas você tirou para não ser multado? Como é que é? Esse juiz, ele já me multou 3 vezes, ele já me censurou 3 vezes, né? E dessa vez ele me impôs uma multa diária de R$ 500, caso eu não cumprisse a determinação dele, né? E eu tive que tirar, né? Agora meu advogado já está entrando com recurso. Essa nova censura completa hoje 8 dias, né? Então, meu advogado já está entrando com recurso, com agravo de instrumento junto ao tribunal, para ver se a gente derruba essa censura, né? Tá certo. Quer fazer alguma pergunta? Não, e aquilo, né? A censura é só o seu blog, né? Outros vão reproduzindo, a chat continua na internet. Quer dizer, querer censurar a internet é uma coisa meio difícil de fazer, né? É difícil. E aqui, a blogosfera daqui tem sido muito solidária a mim, entendeu? Eu tenho blogueiros amigos de Salvador, tenho um blog muito legal aqui também da região chamado Pimenta da Muqueca, agora é só Pimenta. Eles me ajudam bastante, de todas as vezes que sou censurado, eles divulgam. Tem o jornal A Região também, um jornal muito respeitado aqui, combativo. E o pessoal divulga bastante. Eu não estou sozinho nessa luta, não. Eu tenho a solidariedade de muitos companheiros aqui da imprensa. Guzmão, e como que é a sua relação com a imprensa daí? Você falou tem uma parte que te apoia. Os políticos que você denuncia, eles têm os veículos de imprensa dele, tem jornais também? Como que é a relação da imprensa com o poder e com você aí? Olha, no interior, aqui no sul da Bahia, né, em Ilhéus, que é uma cidade de 180 mil habitantes, a relação da imprensa com os poderosos é forte, né? Como aqui nós temos uma atividade, o comércio aqui não é muito forte, então muitos profissionais de imprensa precisam do apoio do poder público, né? Então, isso, infelizmente, que não é um fenômeno, não é uma coisa que acontece só aqui, acaba influenciando diretamente na linha editorial dos veículos, né? São muitos, mas há veículos independentes aqui. A blogosfera, ela tem facilitado isso. Os blogs daqui são muito fortes, os blogs do sul da Bahia, inclusive é reconhecido pelas pessoas que estudam mídia, que estão ligados nesse novo movimento da internet e tal, que a blogosfera no sul da Bahia ela é muito forte. Então aqui nós aqui conseguimos pautar os veículos tradicionais, como o rádio, a TV, porque nós tem muito... Evidentemente que cada um às vezes segue para um lado, tem simpatias, tal, mas nós somos coesos aqui e a gente acaba influenciando bastante. Guzmão, é bom só para a gente contextualizar aí, porque a gente tem gente do Brasil todo assistindo, só falar rapidamente aí para o pessoal como é que é a cidade, como é que é a política em Ilhéus, Guzmão, assim, esse prefeito ele está aí faz muito tempo, ele já foi reeleito, como é que funciona aí a política em Ilhéus? Para quem não conhece, para quem não sabe, explica mais ou menos por alto aí, em resumo, como que é, por favor. Ilhéus é uma cidade belíssima, tem um litoral fantástico, assim, praias lindíssimas. Além de tudo, é uma cidade que é berço da civilização cacaueira, que rendeu uma identidade cultural fortíssima, principalmente através da literatura de Jorge Amado, grandes romances que o Jorge Amado escreveu, tipo Gabriela Cravo e Canela, Terras do Sem Fim, usam Ilhéus como pano de fundo, vamos dizer assim, como um cenário, né? E Ilhéus foi capitania hereditária, foi sede de capitania hereditária, é uma cidade muito antiga, mas como a maioria das cidades do Brasil, sofre muito com a corrupção.
o prefeito daqui foi indiciado por formação de quadrilha. Ser indiciado, obviamente, não é culpado, mas, como o próprio termo indica, há indícios, né? Indícios fortes. A Câmara de Vereadores daqui, recentemente eu divulguei um escândalo aqui, que foi encontrado uma lista de 10 funcionários fantasmas na Câmara, entendeu? Então, isso causou um rebuliço na cidade, mas na hora H, o presidente da Câmara colocou a culpa num assessor e todos os outros vereadores aceitaram passivamente essa decisão. Né? Ô Guzmão, então, o que você... Desculpa. Esse tipo de notícia que você está falando não sai nos jornais convencionais, no maior jornal da cidade, na principal rádio da cidade? Eles dão essas notícias também ou sai só no blog do Guzmão? Olha, quando o escândalo é muito forte, quando há uma contundência assim, eles divulgam. Não tem como, porque como nós temos aqui uma forte presença na opinião pública, o assunto acaba tomando conta, né, das pessoas, as pessoas comentam a todo momento, e as rádios são obrigadas a falar, porque senão o próprio ouvinte começa a cobrar, né, porque não divulgou, e isso põe em risco até a credibilidade dos profissionais. Então aqui, esse escândalo da Câmara especificamente, esse foi divulgado, esse teve ampla cobertura, entendeu, e causou muitos problemas aqui aos vereadores, mas depois a pizza rolou, entendeu? E tudo ficou por isso mesmo. Guzmão, mas pelo que eu entendi, quem levanta essa bola não são os jornais nem as rádios. Quem tem levantado as denúncias tem sido os blogs, os sites, é isso? Isso mesmo. A blogosfera aqui, ela pauta os principais veículos os veículos convencionais de comunicação. E quem que é o dono do principal jornal, da principal rádio? Como é que é isso aí, Guzmão? Olha, aqui nós temos 3 rádios AM, né? Uma pertence à Igreja Universal, a outra pertence a grupo, e as outras 2 AMs pertencem a grupos políticos, né? Nós temos aqui 2 rádios FMs. Uma pertence à Igreja Universal e a outra pertence a um ex-prefeito que, por sinal, foi cassado. Quer dizer, ou é Deus ou é o diabo, né? De vereadores. Guzmão, quer dizer, ou é Deus ou é o diabo, né? As rádios aí ou pertencem a Deus ou pertencem ao diabo. Eu não estou conseguindo ouvir agora. Fala mais. Quer dizer que as rádios aí, os veículos de comunicação, ou pertencem a Deus ou pertencem ao diabo, então? Ou é da igreja ou é dos políticos? Isso. Guzmão, vamos falar... O Deus é o diabo. Aproveitando que você deu o gancho aí da igreja... Só explicando aí para o pessoal que a gente fala, pô, o Guzmão tem 17 processos, tá? É bom explicar um pouco. Eu lembro que boa parte desses processos são processos que você sofre de uma deputada evangélica. É isso, né, Guzmão? Ela tem uns 4 ou 5 processos contra você? Olha, eu tenho, nesse momento, o blog está censurado por essa deputada evangélica, porque nós divulgamos o envolvimento dela num escândalo que aconteceu na Secretaria de Assistência Social. O mesmo juiz, né, o mesmo juiz que me censurou agora com a fotomontagem, determinou que eu retirasse 3 postagens sobre essa deputada. E interessante que, mais uma vez, eu tenho favorável ao blog decisão de outra juíza que não determinou a retirada das postagens. Então, esse caso... nós já entramos com agravo de instrumento e está para ser julgado a qualquer momento pelo Tribunal de Justiça da Bahia. Então, eu tenho a censura dessa deputada, tenho do secretário Carlos Freitas, tenho um processo do Carlos Freitas, tenho do ex-presidente da Câmara de Vereadores aqui, Jailson Nascimento, tenho do prefeito e tenho de uma ex-secretária de saúde que deixou uma dívida na secretaria de 6 milhões de reais. E depois do período dela, a saúde SUS municipal só fez piorar cada vez mais. Assim. Nunca mais a assistência à saúde em Ilhéus, o serviço público de saúde em Ilhéus é péssimo, é deplorável. Os postos estão fechados, falta medicamento. Para vocês terem uma ideia, os odontólogos ficaram 7 meses sem atender por falta de luvas, para vocês terem uma ideia como a situação daqui é caótica.
E essa deputada que você mencionou, Gusmão, uma assessora dela chegou a ameaçar você de morte? Da deputada? Uma assessora dela ameaçou você de morte? Teve isso? Foi, um assessor dela uma vez me ameaçou, sim, me ameaçou. E depois eu sofri outra ameaça do Carlos Freitas, que um amigo meu fez até esse funk aí que vocês estavam tocando no início. Depois vamos ouvir mais um pouquinho do funk. Vamos ouvir só o Gusmão, um dos alvos principais de denúncia dele, que ele pode até falar um pouquinho melhor dele, é o Freitas, que é o secretário de obras, se eu não me engano, né, Gusmão? Freitas, eu já estou até decorando. É o secretário de Serviços Urbanos. Isso. Que é Depois, Gusmão, manda pra gente, por gentileza, aquele link lá que a gente mostra o Freitas mandando mais que prefeito, digamos assim. Mas o Freitas, depois de receber ser alvo de tantas matérias e denúncias e ser pego no flagra diversas vezes aí pelo Gusmão, ligou pro Gusmão para tirar satisfação e ameaçá-lo de morte, né, Gusmão? Foi isso que ele fez? Foi, ele ameaçou, ele nega isso, ele nega que tenha me ameaçado de morte. Ele disse que apenas quis ir no meu gogó. Ele disse que queria pegar na rua. Mas eu, na época, pelo tom da voz dele, ficou caracterizado uma ameaça mais séria, né? O interessante desse secretário é que ele hoje, na cidade, ele é o inimigo público número 1. Grande parte da insatisfação da população com o atual prefeito se deve a ele, né? Isso não é só... Ele não é notícia só no blog do Gusmão, não. Ele em vários sites aqui, vários blogs e tal. E esse secretário, ele virou... Ele é alvo ele é um mistério na cidade, porque as pessoas não conseguem compreender como um prefeito tolera um secretário tão incompetente e tão maluco como ele, porque ele dá entrevista, ele discute com radialistas no ar, ele cria diversos problemas, Para você ter uma ideia, todo o secretariado, a maioria do secretariado hoje, pede insistentemente a cabeça dele, e o prefeito tem uma relação de amizade fortíssima, né? Alguns até falam que há mais do que amizade, há relações aí que eu jamais vou dizer quais são. Eles são marido e mulher, talvez? Como? Eles têm um caso, será, Gusmão? Não, isso aí não, mas... Isso aí não, mas relações aí que... O caso dele é com o Gusmão, queria pegar ele na rua? Gusmão, a gente vai pôr um pedacinho do funk só para o pessoal ver. Aí depois, se você tiver fácil aí aquele link daquela reunião, sabe, que o Freitas bate na mesa, fala quem manda que sou eu, não lembro. Se você tiver fácil aí, manda por favor pro Vitor aí pelo Skype, enquanto a gente vê um pedacinho aí do funk do Freitas. Ele tá... Ele tá o quê, perdão? Ele tá do lado direito, embaixo de um banner do IBEC. Tá. Freitas é quem manda. Vamos ver então dois momentos do Freitas. Ô Vitor, vamos ver um pedacinho só do funk do Gogó aí, se der pra gente colocar, que o Freitas ligou, ameaçou de morte, foi gravado ameaçando o Gusmão de morte. Vejam só como é a vida, né? Aí um trechinho só. Eu vou encher o Gogó! Eu vou encher o Gogó, seu moleque safado! Eu vou encher o Gogó! Tá bom, aí vamos... Agora, Vitor, vamos ver se a gente vê outro momento do Freitas. Aquele vídeo é muito bom. Lá no blog do Gusmão, é a aba do lado ali, descendo ali embaixo do... Vamos ver se a gente acha... Embaixo do banner do IBEC. Ah, tá aí. Aqui outro momento do Freitas numa reunião com o prefeito, onde ele, num ato falho, diz que quem manda na cidade é ele. Você pode mandar lá no pessoal do seu Gari. Agora, aqui dentro, quem manda sou eu como secretário e o prefeito. Aqui dentro, quem manda sou eu como secretário e o prefeito. Aqui dentro, quem manda sou eu como secretário e o prefeito. As atitudes, cara, que você toma, Passou, Vitor, para a turma? Desculpa, no retorno aqui não estava dando para ver direito.
Desculpa, Você pode pessoal, mandar agora lá sim. no pessoal do seu Gari. Agora, aqui dentro, quem manda sou eu como secretário e o prefeito. Aqui dentro, quem manda sou eu como secretário e o prefeito. Aqui dentro, quem manda sou eu como secretário e o prefeito. Deu para ter uma ideia do estilão do Freitas, né? Assim, acho que... Calma ele, hein, Guzmão? Ô, Guzmão, você já encontrou com... Você já encontrou com o Freitas ao vivo, Guzmão? Quando você encontra com ele, como é que é? Você atravessa a rua? Como é que funciona? Rapaz, eu tive encontro com ele numa audiência. Foi segunda-feira. Tinha uma audiência com ele. Nesse dia ele estava bem calminho, sabe? Ele já está percebendo que não vai dar para ele continuar, não. A pressão em cima do prefeito é muito grande. Guzmão, a minha expectativa é que ele saia logo do governo, porque só assim ele vai parar de me processar. Enquanto ele estiver no governo, ele vai ter bala na agulha para pagar advogado caro contra mim, né? Pode falar, Fausto. E com relação a... Você falou das repercussões no meio político, não são muitas, que tem muito conchavo, não costuma dar em nada. E o Ministério Público, alguma denúncia que você fez, algum promotor já foi atrás, já moveu algum processo? Pelo menos essa parte funciona em Ilhéus? Olha, o Ministério Público aqui, bom, pelo que eu vejo, assim, nós temos apenas uma promotora que é bastante atuante, assim, que é a promotora Karina Cherubini. Essa tem um trabalho, assim, fantástico, sabe? Tem um trabalho fantástico, tem denunciado recentemente, semana passada, o prefeito, o Ministério Público Estadual, através dessa promotora Karina Cherubini, pediu a indisponibilidade dos bens do prefeito Newton Lima. E antes dessa denúncia que ocorreu semana passada, assim, cerca de 30 dias, a mesma promotora pediu, denunciou o prefeito por ter fraudado uma licitação irregular, por ter fraudado uma licitação do transporte escolar. Então, nós temos aqui uma promotora bem atuante. Agora, se tivéssemos mais, né, se os outros seguissem o estilo dela, seria bem melhor. Guzmão, só fala rapidamente, assim, para a gente entender, quando a gente fala, porque eu vivo falando e coloquei na divulgação do programa essa história de 17 processos. Tem uns 3 ou 4 processos que são da deputada, eu pediria depois até para você dar, por gentileza, o nome e o partido da deputada. Tem alguns processos que são do prefeito e alguns processos que são do Freitas, é isso? Isso, olha, eu tenho o processo da deputada Ângela Souza, que é do PSC, Partido Social Cristão. Eu tenho o processo do prefeito Newton Lima, né? Eu tenho processos do ex-presidente da Câmara de Vereadores, Jailson Nascimento. Eu tenho processos da ex-secretária de Saúde, Marlene Figueiredo, e tenho desses que... Jailson, Ângela, Newton... Eu tenho, desses aí, porque eu lembro agora desses 4, só tem desses 4. Ângela, Jailson, Newton, Carlos Freitas, Ângela, Jailson, Newton, Carlos Freitas, isso aí. Tá bom, né? Mas eu acho que... Por enquanto tá bom, né? Mas hoje mesmo eu soltei uma denúncia bem fundamentada, com documentação, trabalho investigativo, de que o ex-presidente da Câmara, Jailson Nascimento, que me processam, ele quando foi presidente no período entre 2009 e 2010, ele comprou peças de veículos, peças para carros em lojas do irmão dele e da cunhada dele. Assim. Interessante, ele gastou em 2 anos 40 mil reais com peças de veículos. E dos 5 carros da Câmara, só 2 funcionam. E eu tive acesso à garagem da Câmara e tirei fotografias de 3 carros completamente abandonados e quase sucateados. Tá certo. Provavelmente era a peça mais barata que tinha na cidade. Ô Guzmão, me fala uma coisa. Como é que é essa história de conviver com tanto processo? Como é que você faz para... Primeiro, como é que você faz para se defender de tantos processos? E segundo, como é que você faz para dormir de noite? Cara, veja bem, eu tenho amigos advogados que são fiéis, assim, que eu posso contar. Tenho um advogado chamado Jorge Almeida, que é muito meu amigo, acredita no meu trabalho, e ele não me cobra, o que cobraria de clientes que ele não conhece, entende?
Então, assim, ele é muito camarada. Tem outro advogado chamado Rui Corrêa, que me ajuda também. Então, esses caras eu posso contar. São advogados sérios, que não perdem prazo, estão sempre ali, participam, atendem o telefone, porque hoje em dia é difícil. Advogado, normalmente, eles se comprometem com tantos clientes que acabam recusando as ligações, né, e deixando o cliente até... Então, assim, eu me policio, sabe, e consigo dormir, porque eu tenho a ajuda desses caras aí, sabe? Para você ter uma ideia, só fazendo uma comparação, eu não tenho metade dos acessos que o Paulo Henrique Amorim tem, mas eu tenho metade dos processos que ele tem, né? Então, mas, graças a esses amigos aí, até agora eu não tenho nenhuma condenação, sabe? E as perspectivas, eu acredito que as perspectivas são muito boas, porque os meus advogados, eles estudam muito e as defesas são sempre muito bem feitas. Assim, e eles falam, eles não dão garantia. Olha, Emílio, você pode até perder aqui na comarca de Ilhéus, mas nós vamos ao TJ, vamos ao TSE, porque assim, eu não calunio ninguém, sabe? Esses caras querem me calar pelo bolso, porque eu pego eles justamente onde eles não gostariam de serem pegos. Coisas cabrosas que acontecem na política, em termos de corrupção, de malversação do dinheiro público, de safadeza, Ilhéus tem, sabe? Ilhéus tem, e isso é um fenômeno que acontece em todo o Brasil, todo mundo. A corrupção hoje é um problema gravíssimo, que causa problemas seríssimos à população. Eu gosto muito de falar com você, Guzmão, primeiro porque você trata aí de todas essas críticas com bom humor, né? Quem entrar no blog do Guzmão, recomendo, entre no blog do Guzmão. Vocês vão ver lá, assim, ele faz a crítica séria, mas sempre tem também um pouco de brincadeira, um pouco de bom humor, né? Que é uma coisa até que a gente, não estou falando que os blogs eram parecidos, não tem nada a ver, mas que é um pouco que a gente tentava fazer na falha, né? O que eu acho ótimo. O Guzmão, só fazendo um parênteses também, é legal falar assim, tem uma iniciativa, eu conheci o Guzmão em Brasília, quando eu fui num encontro de blogueiros lá, e a gente esteve juntos numa discussão de pessoas que estão sendo processadas, censuradas, etc. E tem uma proposta aí que está vingando, parece que está andando, espero que ande, porque é uma proposta que pode ajudar a gente, como o Guzmão, justamente. Assim, no meu caso, a gente está sendo defendido gratuitamente. Muito obrigado, aliás, a todos os meus advogados, caso algum esteja, meus e do meu irmão, caso algum esteja assistindo. Eternamente grato de verdade. Né, assim, eu gosto de meter o pau em advogado, mas existem bons advogados. Né, assim, eles sabem quem são, eu agradeço. Ainda vou trazer um aqui para o programa. Bom, mas o que estava sendo proposto lá em Brasília, que é o Miro, que é uma outra pessoa que eu quero trazer aqui, do blog do Miro, defende com muita força, a Maria Fro, a Zenha, uma série de outros blogueiros defendem bastante também, é a criação de um fundo de dinheiro mesmo, para ajudar pequenas blogueiras Brasil afora que estejam sofrendo o que o Guzmão está sofrendo, né? Porque, assim, um cara que nem o Paulo Henrique Amorim, de quem eu gosto e também gostaria de trazer aqui uma hora, ele é apresentador da segunda maior TV do Brasil. Eu não sei qual é o salário dele, mas certamente é um pouco mais alto que o salário do Guzmão. Então, assim, um cara que nem o Paulo Henrique, provavelmente ele não precisaria desse fundo. Né, assim, ou eventualmente se precisar, poderia acessar. Mas, assim, mas a ideia é gente que nem o Guzmão ou que nem outras pessoas Brasil afora. Eu acho interessante a gente debater um caso que nesse de Ilhéus, porque está longe de ser um caso isolado, né, porra? Assim, a gente conheceu lá uns camaradas de Pentecostes, que eu, aliás, escrevi muitas vezes para esse pessoal de Pentecostes, eles não me responderam, não sei se receberam meus e-mails, se alguém tiver os contatos dele também, por gentileza, escrevam. Que estão sendo lá também processados, lá em Pentecostes, que é uma cidade no litoral do Ceará, ao norte de Fortaleza, né, que são ex-trabalhadores rurais, que resolveram abrir blogs, estão denunciando maracutaias em Pentecostes e tomam processo na cabeça. Eu gostaria até de ouvir a análise do Guzmão, porque parece uma análise meio óbvia, mas eu queria ouvir da palavra do Guzmão e até ver como ele pessoalmente se sente com essa judicialização infernal, na minha opinião, vou ser obrigado a usar o adjetivo, né, desse tipo de disputa. Se o nego não gosta, vai na justiça. Assim, mas não é que você está xingando a mãe do cara, porra, ou alguma coisa, você está fazendo uma matéria, você está denunciando, ou você está brincando, às vezes você está fazendo uma fotomontagem.
Como é que você enxerga todo esse movimento aí, Gusmão? Olha, não existe liberdade de imprensa no Brasil. Não existe isso. Não existe. A partir do momento que as pessoas denunciadas utilizam desse artifício, que é processos em série, em massa, repetitivos, lançados aí em varas diferentes, isso aí é justamente para calar, para sensibilizar o blogueiro, o profissional de imprensa, para que ele recue. Então não existe. E fica claro quando acontece a censura, que no meu caso eu fui censurado 3 vezes pelo mesmo juiz. Eu preciso esclarecer uma coisa. Quando eu falo 3 vezes pelo mesmo juiz, eu não quero dizer que ele tem algo contra mim, claro que não. É porque esse juiz aqui em Ilhéus, ele é considerado uma pessoa muito séria. É muito respeitado entre os serventuários da justiça, entre os advogados. A questão dele é de interpretação mesmo, interpretação. Aí os advogados vão até compreender, ele coloca a questão, ele interpreta mal, ele coloca a questão do Código Civil, quando trata da calúnia, da difamação, acima do artigo 5º da Constituição, que garante liberdade de manifestação do pensamento, liberdade de expressão. Então, é um problema de interpretação. Então, não existe isso. Essa coisa de... interessante que o ministro do Supremo, Carlos Aires Brito, ele fala justamente que na liberdade de expressão, liberdade de imprensa, não tem meio termo. Não tem meio termo. Mas só que os juízes de primeira instância continuam penalizando os profissionais de imprensa com isso, e coisas absurdas. Essa mesmo da montagem, da fotomontagem, é um absurdo, é um humor que eu estou fazendo. Mostra entendeu? A fotomontagem aí, Vitor. Essa da fotomontagem é bem emblemática. É bem emblemática. E Gusmão, você pensa em parar, assim, você às vezes pensa em parar ou não? Como é que é para você essa perseguição? Sua família, seus amigos, o que eles falam disso? Eles apoiam ou falam, deixa disso, rapaz? Cara, o pessoal daqui me reconhece a minha coragem, sabe? O pessoal reconhece. Eu não vou mentir para vocês, deixando de admitir que eu não penso em parar. Eu penso em parar não por medo, sabe? É porque a política, essa política partidária, essa política corrupta, isso já não me atrai mais. Isso já passou. Nós precisamos de uma nova política e essa conjuntura já arcaica, isso me causa nojo. Então imagina você ter que todo dia fazer cobertura em cima desses assuntos, desses picaretas, pessoas que não têm a menor condição de ser representante público. Então fica uma coisa, isso me dá nojo, sim, sabe? Isso me dá nojo. Eu penso, não vou mentir, eu penso em parar, não por causa dos processos, mas é porque a política é muito suja e dá uma desilusão muito grande. Eu não me deixo, como a Luísa Erundina falou lá em Brasília, eu não me deixo levar pela desilusão, porque aí você facilita o discurso do opressor, né? Mas, assim, sinceramente, a gente precisa de outra política, e isso que está acontecendo na Espanha agora já é um sinal claro dessa insatisfação. Não dá mais, esses caras, os partidos, as estruturas partidárias hoje, elas não representam mais o anseio da população, eles representam pequenos grupos com coisas horrendas, com interesses mesquinhos. É isso que eu penso em parar por causa disso, às vezes. Sabe? E você pensa em ser candidato, Gusmão? Já pensou nisso? Não, eu não. Sinceramente, não tenho pretensão nenhuma de ser candidato a nada. Eu não tenho vocação para isso aí. Certo. As pessoas te acusam disso, falam assim, ele está tentando se promover, na verdade ele quer, sei lá, ser vereador ou ser prefeito. Você sofre esse tipo de acusação? Não. Eu sou chamado aqui de maluco, porque como é que o cara tem essa coragem? Até profissionais de imprensa, sabe? Pessoas que já estão acostumadas com esse sistema, que recebem dinheiro de um, de outro, ficam dizendo que você quer consertar o mundo, tal. Mas, cara, eu não consigo aceitar isso. A natureza da política ser tão intrinsecamente ligada à corrupção. Isso, para mim, é
é difícil de tolerar, sabe? Porque a gente vê os reflexos disso no dia a dia. A gente vê o posto de saúde sem luva, lá para os dentistas trabalharem, a gente vê as escolas daqui. Eu fiz uma matéria uma vez, as crianças de uma escola pública estavam comendo pipoca na merenda escolar porque os professores estavam comprando milho. Então, isso tudo me estarrece, eu não consigo me conformar com isso. E isso aqui, o que me move a fazer esse tipo de jornalismo que eu faço, é isso aí, é o combate à corrupção. Osmar, eu queria saber como que você começou, se teve algum fato que marcou você, como que você começou a fazer jornalismo político por sua própria conta, com um blog, sem ganhar dinheiro, sem estar no jornal, o que te motivou a fazer isso? Como tudo isso começou? Olha, eu comecei a trabalhar em rádio muito cedo, com 15 anos, numa cidade perto daqui chamada Eunápolis. Eu morei 2 anos lá e comecei a trabalhar em rádio cedo, assim, fazendo madrugada, era disc jockey numa FM, assim. E eu sempre fui muito ligado na comunicação, sabe? E aí trabalhei em rádio AM também, como operador de rádio, e depois que eu formei em comunicação social na Universidade Estadual de Santa Cruz, aqui perto, eu decidi montar uma produtora de vídeo, uma pequena produtora de vídeo. E aí, trabalhando, tal, filmando eventos sociais para bancar o custo da empresa, filmando casamento, aniversário e tal. E aí surgiu essa onda dos blogs, isso em 2007, né? Aí surgiu um blog, um site muito legal daqui de Ilhéus, chamado R2C Press, de Roberto Rabá, e surgiu o Pimenta, que eu citei no início da nossa conversa. Então eu quis fazer um blog diferente, lançando vídeos produzidos pela minha pequena empresa, né? Então, nessa época, em 2007, assim, em agosto de 2007, o prefeito daqui estava em processo de cassação, estava respondendo um processo de cassação, e a cidade estava muito tumultuada, muitos protestos, e eu tive essa sacação de filmar esses protestos e lançar num blog. Daí o blog do Gusmão começou em 2007, em agosto de 2007, com esses vídeos, né? E depois de 2 anos eu fui para o endereço próprio, né? Botei .com.br. Nos 2 primeiros anos eu funcionava no Blogger, depois eu fui para .com.br, e o blog tem crescido aqui. Modéstia à parte, em Ilhéus, assim, eu sou reconhecido como blogueiro de mais, como blogueiro de mais acesso, sabe? Não é que eu seja fantástico, eu não estou querendo encher minha bola, mas é porque eu tenho essa doença, que eu até vou considerar isso uma doença, que é a coragem de publicar as coisas que os outros não têm, entendeu? Assim, os outros daqui de Ilhéus não têm, porque de Itabuna não. Itabuna você tem blogs sérios. Mas aqui não tem. Os caras, eu conheço aqui matérias que chegaram para mim, denúncias graves que chegaram para mim, chegaram primeiro para outros jornalistas que não tiveram coragem de divulgar. E quando chega para mim, eu divulgo. Eu não como nada, como se diz por aqui. Eu divulgo mesmo, entendeu? Agora eu procuro fundamentar para não ter problemas. Esses processos que eu respondo, assim, eu não guardo nenhum receio em relação à falta de provas. Nenhum. Tudo eu procuro fundamentar bastante. Obrigado. Não, Pode falar, Fausto. Eu ia só pedir que você desse algumas dicas para outros blogueiros que queiram fazer denúncia política. Quais são suas fontes? Você lê diário oficial, você conversa com pessoas. Como que você busca essas denúncias? Como que elas chegam a você? Como que você apura? Olha, as denúncias surgem sempre assim. Você tem que ter bastante cuidado, porque às vezes você pode estar sendo usado, né, por um grupo político que quer denunciar o outro e movido por uma insatisfação, né, qualquer, tipo assim, não teve seus interesses atendidos, tal. Então, tem que ter muito critério com isso, né, porque os caras fazem essa coisa de usar, não é mesmo? Então, as minhas fontes, basicamente, são fontes ligadas ao poder, né? São fontes interessantes, assim, porque eu já denunciei um fato de um cara que já foi minha fonte. Já denunciei um cara que já foi minha fonte. Isso acontece muito, né? Então, assim,
Eu procuro, eu tenho acesso. Você não é refém da fácil sua fonte, né? às grandes figuras do poder aqui. Hã? Você não é refém da sua fonte, né? Não, não, não. E é importante, o site do Paulo Henrique Amorim, o Conversa Fiada, até proporcionou uma reflexão interessante quando ele viu lá da palestra do Caco Barcelos, que a gente tem que ter cuidado para não fazer jornalismo declaratório, né? Então é sempre bom checar as informações, e eu tenho esse cuidado, modéstia à parte, eu tenho esse cuidado para não fazer o que uma pessoa diz pode estar carregada de intenções aí que não são verdadeiras, que não são, né, que não merecem confiança. Então é necessário sempre checar para você não cometer, né, erros e acabar, muitas vezes, até destruir a vida de uma pessoa que é inocente. Guzmão, o pessoal tem coragem de anunciar no seu blog? Você vive do seu blog, dos anúncios do seu blog? Tem empresa que evita anunciar no seu blog? Como é que funciona esse esquema do financiamento e para você pagar as contas também? Olha, o principal anunciante do blog, o governo do estado da Bahia, ele tem uma política de comunicação bastante democrática, sabe? Eles reconheceram a importância dos blogs e têm anunciado os blogs. E a forma como eles fazem é muito tranquila, porque ninguém nunca ligou para mim, do governo do estado, pedindo para eu não publicar determinada matéria. Para você ter uma ideia, eu recebo anúncios do governo do estado, que vocês podem ver aí, no topo tem até um, mas eu sou contrário eu sou contra um projeto do governo do estado para Ilhéus, que é o Porto Sul, que é um projeto fundamental. Inclusive, o governador Jacques Wagner foi bem votado aqui, o governador Jacques Wagner do PT foi muito bem votado aqui por conta desse projeto. E eu sou contra esse projeto, eu sou totalmente contra, porque é uma falácia, é um projeto. Para você ter uma ideia, eles estão querendo destruir a área de Mata Atlântica para entregar para uma mineradora do Cazaquistão, entendeu? Então, querem destruir o meio ambiente aqui, principalmente da parte norte do município. Então, eu sou contrário a isso. E o governo do estado, até hoje, nunca me pressionou. E eu critico o governador. Quando tem que criticar, eu critico. E tem surgido algumas empresas que já perceberam a importância do trabalho, né? Que protege a cidade, né? E tem surgido aí. Já tenho pintado alguns anúncios. Agora eu também não corro atrás, sabe? Eu fico esperando acontecer. Quando dá um toque, eu vou lá, converso e tal. Então, eu tenho vivido, o blog tem rendido uma parte do que eu arrecado, e tem essa minha produtora de vídeo também, que eu já tenho uma clientela e que aí eu vou levando a vida. Quer perguntar? O Freitas, para a gente até um momento um pouco mais descontraído aí da entrevista, a história que eu gosto muito, que gostaria de deixar registrada nesse programa que está sendo gravado aí. Gostaria que você contasse, eu conheço essa história, mas queria que você contasse aí, por gentileza, para o nosso público, como é que foi o famoso caso da dedada do secretário Freitas, que foi fazer um exame de próstata e depois não quis tomar dedada, e você foi processada por isso, e depois o interessante, parece que é piada, pessoal, não, mas isso está dentro do assunto, porque ele foi processado e depois conseguiu, em segunda instância, o direito de falar sobre o exame de próstata do secretário Freitas. Explica rapidamente para o pessoal exatamente do que se trata, por gentileza, Guzmão. Você vê que a política é um assunto mal cheiroso mesmo, né? Eu estava na praia com minha família e aí recebi a ligação de um amigo, entendeu? Me contando que presenciou o secretário Carlos Freitas numa clínica aqui de Ilhéus, reclamando do exame de próstata. Ele estava na recepção, né, de um consultório médico, prestes a fazer o exame, reclamando: eu não vou tomar essa dedada, tal, eu não aceito isso, tal, e uma pessoa próxima a ele o convencendo que era necessário, tal. E aí eu fiz um texto, né, falando sobre isso, que o secretário Carlos Freitas, apesar de ser um homem refratário, um macho, tal, eles, de maneira correta, se submeteu ao exame de próstata. E eu parabenizei por isso, porque ele estava dando uma demonstração de avanço, né, e o parabenizei e disse para ele que não teria
que o problema, que o exame não traz problema algum, ao contrário, ele possibilita até salvar uma pessoa caso ela esteja doente. E que desde que o médico não troque o dedo, não tem problema nenhum. Então isso caiu com uma bomba. E aí ele entrou imediatamente com uma ação. Esse mesmo juiz deferiu imediatamente, mandou retirar. E aí foi complicado, essa foi muito complicada, porque como é que eu ia argumentar isso? Porque, assim, porque muita gente aqui, muita gente até conservadora, argumentou que foi a favor do Freitas, sabe? Porque ainda há um preconceito muito forte em torno desse exame. Mas aí eu e o meu advogado, principalmente o meu advogado, nós argumentamos de maneira muito tranquila de que é necessário quebrar esse preconceito, de que o humor cabe nessa história, e que nós fizemos isso com bom humor. E aí nós utilizamos na defesa uma matéria do programa, daquele programa da Band, o CQC, em que o médico do Serra, sem a presença do Serra, assume que fez o exame, entendeu? E que o próprio repórter do CQC se submete ao exame diante da câmera. Então, nós argumentamos de maneira bem legal, e o Tribunal de Justiça da Bahia acatou e derrubou a censura do Freitas, assim, derrubou, e ele não aceita isso até hoje. Na audiência lá da segunda-feira, eu disse para ele o seguinte: secretário, eu nunca lhe ofendi pessoalmente. Eu disse, mas você falou que eu tomei a dedada. Você falou que eu tomei a dedada. Eu falei assim, mas eu lhe parabenizei por isso, secretário, porque o senhor deu uma demonstração de que o senhor é um cara que tem consciência de que tem que fazer do exame e tal. Mas isso foi invocado. Quer dizer, chamar o político de ladrão é de menos. Dizer que tomou dedada é o que pega, né? Não tem vergonha de ser ladrão, vergonha de tomar dedada tem. Guzmão, e tá no ar o texto, né? Você conseguiu liberar, o texto tá no ar, não é? Porque tá liberado pela justiça. Tá no ar. Eu tô vendo aqui, ele fala: este blogueiro parabeniza Carlos Freitas por ter vencido suas barreiras morais. É um elogio. O valentão e a dedada. Elogio. Recomendo a todo mundo aí. Tão antiquado, tão né? Para ele foi um avanço fenomenal. Esse proctologista é bom, hein, Guzmão? Precisa deixar ele de sua fonte aí para pegar algum outro secretário no pulo. Mas esse conhece os intestinos do poder. Qual o problema do exame de próstata, pessoal? É necessário. Freitas, não fica ofendido, Freitas. Deixa o Guzmão, poxa. Para de processar homem, caramba. Bom, eu gosto muito dessa história porque ela foi parar na justiça e o Guzmão ganhou. Né? Então não é só piada, não. Ele foi processado, recorreu em segunda instância e ganhou. Né? Porque às vezes a gente vê algumas coisas indo parar na justiça que são surreais. Eu lembro dos casos de ficar lendo o meu processo mesmo, lendo lá as piadas toscas, algumas até que a gente fazia, fotomontagens também, algumas legais, outras mais ou menos, tudo descrito em detalhe lá no processo da Folha. Bom, como também está descrito aí, né, o Fausto achou aqui a decisão aí a decisão que censura a fotomontagem do Guzmão. Tem algum trecho bom? A linguagem jurídica é sempre engraçada quando ela tenta enquadrar o humor, que deveria ser visto como humor, com uma seriedade assim excessiva, descrevendo como acontece. No caso daquela charge que a gente viu da cobra, eles descrevem do que se trata. Publicado no referido blog uma montagem com o rosto do autor e outros 3 ocupantes de cargos públicos municipais colocados em corpos de integrantes de uma quadrilha junina. O texto colocado como fala dos integrantes da montagem sugere que o objetivo da quadrilha é pegar dinheiro. Imagina, não sei de onde tiraram isso. Agora, e é surreal, né? Porque a gente vê na página 2 da Folha. Tem umas meia dúzia dessa por semana. Lino. Não resta dúvida de que a sugestão do réu ao público da internet que os representantes da imagem formam uma agremiação de ladrões do dinheiro público. Uma quadrilha, acepção técnico-jurídica, e não uma quadrilha junina. Diga lá, Guzmão, você ia falar? Não, porque é muito. Tem uma na cantiga da quadrilha junina, tem isso, sabe?
olha a cobra, pula, olha o dinheiro, pega. Eu só fiz colocar exatamente a cantiga, um trecho da cantiga, da cantiga junina. Então, ele interpretou dessa forma. Né? Quero ver processar o Angeli por alguma charge da página 2, né? Sempre no fundo tem essas coisas, né? Assim, processar um mané, entre aspas, que nem eu, que nem o Guzmão, tal, os peixes pequenos é fácil, né? Querem ver processar o Angeli, processar a Folha, processar, sei lá, o Zé Simão. O Zé Simão, inclusive, foi processado e defendido pela mesma advogada que hoje nos processa. Mas sempre essa história de tratar o humor aí como linguajar jurídica é patético. É mais engraçado que a piada original, né? Eu queria só fazer um depoimento rápido sobre o que o Guzmão faz, que eu acho muito legal, eu admiro muito, porque eu sou do interior, nasci no interior de São Paulo. Aonde? São José do Rio Pardo. Trabalhei no interior, Araraquara, Bauru. E eu posso dizer que jornais que realmente têm independência para denunciar os políticos locais, você tem 3 ou 4 no Brasil, 5, talvez 6. Você tem a Folha, o Estado, o Globo, a Editora Abril, que pode se dar o luxo de denunciar os políticos porque não dependem politicamente deles. Você saiu disso no interior de São Paulo mesmo, nos outros estados. A mídia tradicional, os rádios, os jornais, estão na mão dos políticos. Então, é muito difícil você ter denúncias contra políticos, especialmente políticos no poder, partindo de veículos locais. Então, o trabalho que o Guzmão está fazendo e que outros blogueiros fazem, aproveitando as novas mídias, é fundamental. Eles estão escancarando uma realidade que nunca foi mostrada, porque os jornais de fora das metrópoles nunca revelaram nada disso. É por isso que o Angelino é processado. De certa forma, a Folha, o Estadão cavaram espaço. Os políticos estão acostumados a serem denunciados por esses jornais, por esses veículos. Mas você sai das metrópoles, das capitais, você vai para o interior, você vai para Araraquara, você vai para Ilhéus. É novidade. Um político nunca foi denunciado, né, por um blog. Ele não sabe o que é isso. É uma novidade, né? É uma novidade ótima, na minha modesta opinião. Acho que podia ter um Guzmão por cidade, assim. E nas grandes cidades, que nem São Paulo, poderiam ter até Guzmões regionais, né, assim, por exemplo. Porque quem que vai fazer uma cobertura, sei lá, detalhada de Parelheiros ou de não sei o que, são só os jornais de bairro que aqui em São Paulo, desculpa o parênteses um pouco maior aí, Guzmão, mas acho que está dentro do... Né, que, assim, que os jornais de bairro aqui de São Paulo são todos comandados ou por um vereador ou por alguém que quer ser vereador, né? Exatamente. Então, assim, na hora que você abre por exemplo, aqui na região aqui de onde a gente está agora, Cambuci, tem um vereador da região que é o Dalton Silvano do PSDB, que ele faz um jornal do mandato dele, distribui em toda a região, e o jornal da Aclimação e do Cambuci é comandado pelo Roberto Cassebe, que é um político do PT que tenta se eleger vereador já há umas 3 eleições. E aí, então, cadê o Guzmão do Cambuci? Né? Por exemplo, para fazer matérias outras que não sejam ou do cara que já é vereador e quer continuar sendo, ou do opositor político dele que quer virar vereador, né? Só antes e é isso, o blogueiro tem que falar da realidade local, ele tem que falar do que ele vê no bairro dele, na cidade dele. Não adianta ficar fazendo um blog e ficar falando do que acontece em Brasília. Isso aí todos os jornais já fazem. A grande revolução é o blogueiro que faz como o Guzmão faz. Tá na cidade dele, denunciando o que ele vê lá. E com isso ele consegue mudar o que tem em torno dele. Isso é muito legal. Então eu admiro o trabalho de gente como o Guzmão. Tá certo, são 2. De novo, usando, por exemplo, para exemplificar isso que o Fausto diz, o Jornal do Cambuci, que é um bairro aqui da região central de São Paulo, na sua última edição, a manchete era o 11 de setembro, a última. O 11 de setembro não caiu prédio nenhum aqui no Cambuci. E daí fica uma coisa totalmente louca. Né? Assim, por isso que assinando embaixo aí do que o Fausto está dizendo, que eu acho que é tão bacana aí que o Guzmão tá fazendo e que mais gente poderia fazer. A gente está esmiuçando aqui o caso do Guzmão de Ilhéus, mas é sempre bom falar do pano de fundo maior, né, dessa história. Assim, não é claro que o que está acontecendo em Ilhéus é importante, mas é o que exemplifica o que acontece em qualquer outra cidade, quase todas, né? O que ele faz pode ser feito por qualquer outra pessoa, em qualquer lugar, que tenha coragem, que tenha interesse, que tenha disposição, né? E tá aí, o Guzmão tá vivo, porra. 17 processos nas costas, tá aí, tá forte. Por favor, continua, Guzmão, não vai se sarar dessa doença, não. Agora, com detalhe, viu, Lino?
Recentemente, um radialista aqui tomou uma paulada na cabeça e até hoje ninguém sabe de onde veio essa paulada. Então, a violência, Ilhéus não tem essa tradição de violência contra profissionais de imprensa, mas esse caso especificamente do radialista chamado Fábio Roberto, da Rádio Baiana de Ilhéus, que vinha criticando duramente aí algumas figuras e tal, me chamou, despertou a minha atenção, sabe? Porque hoje eu já ando tomando certas precauções, porque o cara tomou uma paulada, saiu ensanguentado, e a polícia até hoje não descobriu quem fez isso. Depois me passa até o contato dele, Gusmão. De repente a gente conversa com ele um dia aqui. E isso que o Gusmão tá falando aí entra a nota mais triste, né? Infelizmente acontece. Saiu um relatório outro dia da CIP, a Sociedade Interamericana de Imprensa, que é uma entidade patronal e às vezes um pouco picareta, que outro dia eu e o Rovai e o Tsavo, que a gente estava aqui esculhambando com eles, mas saiu um relatório falando de 4 ou 5 blogueiros que foram assassinados no ano passado no Brasil, né? Não no mundo, na América Latina, em Uganda, não, no Brasil, né? Então até que são casos que eu preciso ter tempo de apurar com mais calma, mas que cada um deles, sem dúvida, mereceria um programa, né? Mas como é uma coisa muito séria, que envolve crimes muito sérios, morte e tal, eu preciso de um cuidado maior, né? Ou o blogueiro lá do Rio agora, que acabou de tomar 3 tiros também, que foi o blogueiro que... porque daí as pessoas falam, ele deve ter interesse político, porque estava criticando o Lula, o Sérgio Cabral. Para mim, foda-se, desculpa o palavrão, mas o que foi o cara que flagrou o Sérgio Cabral e o Lula dando uma declaração que era até um pouco engraçada. A história de, que o moleque lá no CIEP falou de não sei o que de tênis, o Lula falou, mas você vai jogar tênis é esporte burguês, que ele não sabia, obviamente, estava sendo filmado, mas a declaração do Sérgio Cabral depois é 10 vezes mais grosseira e tosca, ele quase dá um safanão no moleque. Não estou falando que ele tomou tiro por causa disso, por favor, porque esse vídeo foi gravado faz muito tempo, mas ele tem uma atuação constante. Esqueci o nome do blogueiro do Rio, depois eu vejo aqui rapidamente. Mas tomou 3 tiros e hoje em dia não tem mais coragem de sair de casa. Ele é um que eu quero conversar com ele uma hora aqui também. Diga lá, Fausto. E tem aquilo, o blogueiro é sempre o lado mais frágil dessa história. O blogueiro, ao contrário dos jornais, ele não tem departamento jurídico. O jornalista ameaçado, a empresa paga um segurança e tal. O blogueiro não tem, né? Ele não tem grana para contratar advogados, seguranças, né? Gusmão, você tem alguma outra coisa que você acha legal a gente estar conversando? Algum outro assunto que é bom a gente abordar? Aproveitar para deixar registrado aí? Cara, eu acho interessante o seguinte, que o nosso movimento, o Encontro Nacional dos Blogueiros, assim, que já teve 2, eu sinto que ele precisa se organizar mais, sabe? Porque tudo gira em torno do encontro, mas depois para um pouco, sabe? E eu me sinto um pouco, se não fosse você... o Azenha, que me dá muita força, sempre divulga, o Miro também, mas eu acho que tem que haver uma integração maior para ver, para sacar, ver onde é que está o problema, onde é que os blogueiros estão sofrendo. Tem blogueiro aí que foi censurado e que não teve condição de entrar com agravo de instrumento. Então o cara está censurado até hoje e sem nenhuma condição de quebrar a censura. Então o que eu sinto é isso, que esse movimento, o Blog Prog, ele gira muito, ele rola muito só no movimento, mas ele precisa se organizar mais, ele precisa interagir e tentar resolver esses problemas aí, porque essa coisa da liberdade de imprensa não é assim. Os profissionais de imprensa estão sofrendo muito com isso. Eu me sinto profundamente desmoralizado quando eu sou censurado, sinceramente. Eu todos os dias eu entro no site do Tribunal de Justiça para ver se já entrou na pauta a análise do agravo de instrumento da deputada Ângela, que me censurou, que está lá, uma censura de mais de 3 meses. Eu me sinto mal com isso, sabe? É como se, eu sinto assim, fazendo uma analogia, é como se impedisse um médico de diagnosticar, de fazer uma consulta no paciente, é como se impedisse um advogado de trabalhar, de advogar, assim, porque nós
profissionais de comunicação, de imprensa, nós lidamos com a liberdade de manifestação do pensamento é o nosso instrumento de trabalho. Então, quando o cara chega e fala isso, você não vai poder... o cara tirar uma fotomontagem do ar, isso é um absurdo, absurdo. Então, o que eu sinto é isso, que o nosso movimento precisa se organizar mais para, por exemplo, divulgar. Eu gostaria muito que essa nova censura que eu sofri fosse mais divulgada, não para me promover, não. É porque foi uma fotomontagem, uma peça de humor. Isso é ridículo isso. Com vasta jurisprudência que protege os humoristas, tal, o humor, tal, e o juiz, com todo respeito, vai e me censura por isso. Então, assim, a gente não pode aceitar isso. Não pode aceitar isso de forma alguma. Você tem toda a razão, Gusmão. Eu agradeço muito aí o desabafo, que foi exatamente mais ou menos a mesma coisa que eu senti quando chegou a liminar lá pra mim no meu trabalho numa sexta-feira, que eu falei, puta, isso vai me dar problema se pôr a boca no trombone. Eu falei, quer saber, foda-se, tô ficando velho já, não tenho mais saco. Né? E acho que é por aí, assim, você tem toda a razão. E sobre essa história dos blogueiros e dos encontros que você estava falando, tô já armando com o Miro dele vir aqui também pra gente conversar. Acho que esse assunto tem que ser retomado, vai ter agora... Porque tem muitos encontros, né? Assim, eu estava falando com o Sérgio Amadeu outro dia, que é um outro militante talvez mais importante do Brasil de software livre hoje. Vai ter um fórum da internet, primeiro, que não sei o que lá, Parará, ele também deve vir aqui falar sobre isso. Agora é outubro. Vai ter de novo o Festival de Cultura Digital, que era o antigo Fórum de Cultura Digital, onde eu também tive ano passado e por aí vai. Vai ter o Encontro Mundial de Blogueiros, que o Miro está organizando junto com o Ismael até e outras pessoas lá em Foz do Iguaçu, que eles vão trazer gente desde o Egito e parará. Bom, mas precisava ter, eu concordo com o Gusmão, algum jeito dessas coisas não se esgotarem nelas próprias, né? Assim, porque lá em Brasília... Abro parênteses de novo, onde eu conheci o Gusmão e o pessoal de Pentecostes e o Ismael de Curitiba, que está com mais de 500 mil reais de multa pela perseguição que ele sofre do governo de Curitiba, e tantos outros casos. O Pedro Ferraz, que já foi entrevistado aqui, que morava em Marília e apanhou, teve uma censura física, né? E hoje em dia mora em Belo Horizonte, talvez esteja até nos assistindo e por aí vai, né? Assim, se for só cada um no seu canto, não vira, né? Então precisa ter uma rede mais inteligente, de fato. Aí o Gusmão tem toda a razão, mais inteligente, que continue. Foi discutido lá que nós faríamos um site com todos esses casos dos blogueiros que estão com problemas, que a gente precisa dar visibilidade a isso, porque a pressão política, a pressão através da divulgação intensiva, né? Ela pode resolver muita coisa, eu acredito nisso. E depois do encontro, tudo ficou quieto. Então, esse caso do jornalista lá de Marília, poucas pessoas sabem disso. Isso teria que ser divulgado, né, com mais ênfase e tal. Porque o caso do Ismael mesmo, poxa, que eu tanto falei lá, que nós deveríamos fazer um protesto, um manifesto contra o Beto Richa, assim. Então a gente não pode aceitar isso, sabe? Você tem toda a razão, Gusmão. A formação de algum tipo de entidade permanente de blogueiros que pudesse promover troca de ideias entre os advogados, já, até para na hora de que um blogueiro fosse processado, você poderia ter também alguém se basear na jurisprudência que o outro utilizou em um outro processo, haver toda essa troca de ideias. Haver mesmo uma questão, usando o exemplo do movimento sindical, né, de vários outros grupos marginais que aprenderam a ganhar força pela união. Né? Um operário sozinho não é nada. Sem operários numa fábrica unidos, eles enfrentam o patrão e fazem o que querem. Né? A força dos blogueiros estaria nisso. Se um blogueiro fosse ameaçado e processado, todos os outros, pelo menos os blogueiros engajados politicamente, que já seriam centenas, denunciariam aquilo em todos os seus blogs, em todos os lugares do país, né? Seria algo automático, assim, já coordenado de alguma maneira, mas já estabelecido, né?
A partir daí você cria uma força, Só né? um Você atacou um blogueiro, você atacou Só- todos. Todos vão ser em defesa daquele blogueiro, né? Seria uma ideia. Isso. A ser Só um pequeno amadurecida. exemplo assim, quando o Paulo Henrique divulgou o caso dos blogueiros de Pentecostes ameaçados por o prefeito, assim, pô, aquilo ali, como o Paulo Henrique fala, que é a cobertura política, né? Os blogueiros tiveram cobertura política. Aquilo ali ajudou bastante os blogueiros. O prefeito deu uma recuada, percebeu que se algo acontecesse aqueles rapazes lá, que o dano a ele, o desgaste seria muito maior, né? Então, assim, esses blogueiros que estão sofrendo, eu não digo nem no meu caso, porque ainda não sofri nenhuma, graças a Deus, não sofri nenhuma agressão física. Enquanto estiver rolando só processo, dá para levar. Pior é agressão física, perseguição a familiares, isso aí é inadmissível. Censura também é uma agressão, não né? estou falando só por mim, não, estou falando pelos outros também. Precisam de um apoio maior justamente daqueles que estão mais, que têm uma presença maior na mídia, sabe? E esse movimento também pode servir para isso. Você tem razão, Guzmão. Inclusive, eu vou voltar a esse assunto com todo mundo ligado ao universo que vier aqui conversar comigo toda semana, né? O Nassif esteve aqui a semana passada. A gente até comentou isso no geral. São pessoas que nem o Nassif, que nem o Paulo Henrique, etc., que tem alguma chance de dar visibilidade para isso mesmo, né? Que é o pessoal que tem repercussão nacional, né? Não dá para ficar só o Lino e o Guzmão. Não, o próprio Nassif... Por exemplo, o Azenha me ajuda muito nisso. O Azenha Não tô criticando eles. Todos eles são ótimos. Todos eles ajudam demais. O Azenha, inclusive, eu estava falando com ele sobre a sua entrevista, essa que a gente está fazendo agora, que eu tinha pensado em colocar ele via Skype e tal, não deu muito certo, mas o Azenha vai vir aqui conversar com a gente, vai falar sobre os processos que ele sofre, vai comentar todos esses assuntos. Não estou falando que o Nassif e o Paulo Henrique não apoiam, pelo amor de Deus, eles apoiam muito. Então os dois me apoiaram desde o começo pra cacete, já conversei com os dois ao vivo, o Nassif estava aqui sentado na quinta-feira passada. Só estou falando da gente pensar conjuntamente e envolvendo esses figurões, porque eles ajudam na hora de dar essa visibilidade, né? Como resolver essa questão dos pequenos, digamos, né? Isso que deveria, por exemplo, em solidariedade à falha de São Paulo, seria interessante uma campanha de boicote ao UOL, por exemplo. Por que não? Né? Por que não? Eu tô dentro, Guzmão. Vai ter audiência, viu, Guzmão? Tava falando, vai ter audiência em Brasília no dia 26 de outubro. O deputado lá. Eu vi lá, inclusive um deputado, né, o Paulo Teixeira, me parece? Paulo Pimenta, do PT do Rio Grande do Sul. Isso. Eu divulguei aqui e, se possível, Lino, me mantenha atento sobre isso. A TV Câmara não vai transmitir? Não vai porque tem uma questão regimental lá, burocracia, etc. Quando está o plenário aberto, o grande plenário lá no Congresso, o pessoal está discursando, a TV Câmara ela é obrigada, por lei, por regimento, etc., transmitir a sessão do plenário, né? E como a audiência vai ser numa quarta-feira, começo de tarde, que é o horário de pico do Congresso Nacional, então certamente vai ter algum deputado lá discursando. Inclusive até era bom depois fazer uma costura para que o deputado aqui discursasse, ele pode de repente tratar, né, desse tema, bem pensado, agora não precisa lembrar disso. Mas eles só transmitem comissões, que é onde vai acontecer a audiência, se não tiver tendo audiência se não tiver tendo sessão no plenário principal, sessão plenária. Mas sendo quarta-feira à tarde, seguramente vai ter, então não vamos ter TV Câmara, mas vamos ter todos os deputados em Brasília, ou quase todos, e a imprensa e tudo mais. Será que vocês podem filmar? Será? Transmitir ao vivo? Acho difícil, né? Não, na internet ele é transmitido ao vivo. Tem a transmissão ao vivo. Tem oficial, inclusive. E na internet vai rolar. É que a TV Câmara é TV aberta, né? Sempre mais quente, mas não dava para ter tudo. Na internet vai rolar? Na internet vai. Vai ter transmissão ao vivo na internet. Que dia? 26 de outubro, 2h30 da tarde. Mas isso a gente vai divulgar pra cacete ainda, Guzmão. Isso foi definido hoje, essa data.
A gente ainda vai fazer um Beleza. carnaval aí, como é de hábito, no caso da falha. Aí a gente vai divulgar bastante, vamos fazer toda uma costura vamos e sim, bastante porque barulho. o caso de vocês, com a vitória que vocês vão conquistar, eu tenho certeza, assim, eu espero muito isso, vai ser um divisor de águas, sabe? Para a blogosfera, vai ser muito interessante. Principalmente, eu me interesso muito pelo caso de vocês, porque, como você mesmo disse, eu também trabalho com humor, eu gosto do humor pra caramba, até para quebrar o gelo, né, dessa corrupção desenfreada que nos atormenta tanto. Então, o caso de vocês me interessa bastante. Assim, é uma berra. Opa, travou, Guzmão. Não, pode falar? Tá na cara que isso aí é porque foi com a Folha. Tá na cara, pô. Certo. Guzmão, eu vou caminhando aí para o final do programa. Você queria dar um salve final aí pro pessoal, dar um alô? Bom, Lino, eu só tenho a agradecer, já é a segunda oportunidade que eu tenho aqui, né, para falar das minhas dificuldades aqui com o blog. E pô, esse é fantástico o formato do programa, assim, é muito legal. E eu só tenho a agradecer e dizer a você que eu estou aqui à disposição. Eu tenho até falhado com vocês aí, porque eu não tenho transmitido o programa, não é por desleixo mesmo, sabe? Mas tenho que corrigir isso, porque eu fui o segundo entrevistado, depois retornei hoje, e você, a galera aí do programa, todo mundo da Pós TV, e tem sido assim, vocês têm sido super gente fina comigo, sabe? Então, obrigado pela essa oportunidade de falar sobre os meus problemas aqui de Ilhéus, Bahia, uma cidade belíssima, mas que completamente, quase que devastada pela corrupção e pela ganância desses caras aqui. Os problemas de Ilhéus são os problemas do Brasil, né? Sem dúvida. Guzmão? Nós aqui agradecemos, tá aqui o programa aberto, e qualquer palhaçada nova que tiver aí pro seu lado pode nos procurar, vamos estar sempre divulgando e bola pra frente. E não desanima não, Guzmão, por favor, não desanima não, pau neles aí. Não sara da doença. Não, eu às vezes eu fico assim triste, mas quando eu saio na rua e que eu converso com as pessoas, sabe, o olhar das pessoas simples, assim, e os elogios, sabe, muito sinceros, isso me deixa enobrecido, sabe? E aí é que eu percebo que eu tenho que continuar trabalhando dessa forma, só que mudando um pouco assim para não dar cara de maneira tão enfática, mas agindo sobretudo com inteligência, porque a galera tem percepção também, a galera saca a mensagem, então você pode às vezes dar uma aliviada, botar uma metáforazinha, uma sacanagem e tal, que a galera compreende. E é isso que tá. E quando eu saio na rua, os elogios da galera, isso me faz continuar. Tá, joia. Obrigado, Guzmão. Depois que terminar o programa, eu te dou um alôzinho pra gente falar. Muito obrigado a quem assistiu. A gente costuma terminar o programa com um clipe de uma banda do Fora do Eixo. Hoje a gente vai só fazer uma pequena adaptação. A gente vai pôr uma música para tocar que o Vitor tá já pondo na agulha ali. Mas só que em vez da gente mostrar o vídeo, a gente vai deixar a música rolando e vamos deixar o tempo todo da música no ar a fotomontagem proibida pela justiça. Oi, senhor juiz, qualquer coisa, processo pessoal do Fora do Eixo, a ideia não foi minha. Vitor, que música que a gente vai ouvir? Verso 2? Verso 2, que é uma banda de rap baiano, em homenagem aí ao Guzmão de Ilhéus. Mas enquanto o verso 2 vai tocando e finalizando o programa, fica na tela a fotomontagem censurada do Guzmão. Tá ok? Muito obrigado aí, pessoal. Um grande abraço. Obrigado especial ao Fausto que está aqui. Obrigado. Valeu, Lino. Até mais. Não se escolhe
nasce pra viver. É natural a seleção para poder sobreviver. Há encantos, projeções de guerras e fantasias, dramas e comédias, beats e harmonia. Tem som em toda parte, mesmo em seu silêncio. Tem cor e muita arte pra quem anda sempre atento. O vento, suas bielas, bailando com papéis, papéis cobrindo gente, dormindo sobre o céu. E na madruga ela posa toda nua, despir a armadura, mas não perde a postura. Recebe pra consulta todo tipo de carente, gente que a ama de um jeito diferente e se sente mais em casa que na sua própria casa. O carinho de sua brisa, o cheiro de fumaça, toda massa cheia de graça. Sedução a cada esquina, ilusão em cada praça. Sinfonia sem maestro, harmonia sem nexo. Hospedagem de ego, paga com cartão de crédito. Perfume de sexo, arrumados no mercado. Informais são formados em varejo e atacado. Atendimento VIP pra quem nela tem cadastro. A crise nela é nós, cada um no seu espaço. Quem tá fora do quadrado, tá armado de ironias. Quer saber quem é a tal rua, seja ela todo dia. Meu habitat, oscilar onde eu gosto de estar. Meu bom lugar, onde vocês podem me encontrar. Andando nela, vivendo nela, rimando nela. De dia à noite sempre eu faço dela meu habitat. Oscilar onde eu gosto de estar. Meu bom lugar, onde vocês podem me encontrar. Andando nela, vivendo nela, rimando nela. De dia à noite sempre eu faço dela. De dia à noite, da noite pro dia, tudo em ti. Pra mim gera poesia e desta vez resolvi retribuir todo imenso carinho que tem por mim. Me adotaste e hoje mama, pensando em ti, escrevi esses versos. Juro, amor eterno, quando eu vago pelas suas vias eu logo me completo. Tu és a raiz de cada rude MC. Sou produto daqui, soube extrair malandragem, saber quem é quem de verdade. Coragem, olho a olho diante os covardes. Habilidade, toda vez que acionado ao mic. Simplicidade, só falar o que tem utilidade. A rua é Miss e seus maquiadores são garis. Os Black Star, tudo emana daqui. Vivência, experiência, paciência, resistência, transparência, essência que se acha. E eu nem precisei de mapa, fui pelo faro claro como um bom vira-lata. Vindo berço e agradeço por ser inquilino. Seja bem-vindo a cada sua, a rua é meu abrigo. Meu habitat, oscilar onde eu gosto de estar. Meu bom lugar, onde vocês podem me encontrar. Andando nela, vivendo nela, rimando nela. De dia à noite sempre eu faço dela meu habitat. Oscilar onde eu gosto de estar. Meu bom lugar, onde vocês podem me encontrar. Andando nela, vivendo nela, rimando nela. De dia à noite sempre eu faço dela.